Ah, gente, a infância. Geralmente a infância é considerada a melhor fase da vida. Até porque todo mundo adora se lembrar daquela época onde a nossa única preocupação era estudar, dormir e brincar muito. Você por acaso se lembra de qual era o seu brinquedo favorito quando era criança? Será que você teria ele guardado até hoje? Porque eu sei que tem muita gente que de tanto apego guarda, viu? Tipo eu. Bom, provavelmente você teve uma infância feliz, mas infelizmente nem todo mundo teve essa sorte não. Por exemplo, você já ganhou algum brinquedo que simplesmente te deixou traumatizado? Bom, eu não sei qual foi a sua resposta para essa pergunta, mas eu posso te garantir que caso você recebesse qualquer brinquedo dessa lista, olha, você literalmente ia se assustar, viu? E é por essas e outras que o nosso tema de hoje é exatamente esse. Eu sou o Guilherme Marques e hoje eu vou te apresentar os 11 brinquedos perturbadores que definitivamente não foram feitos para crianças. Número 1. A bebê grávida. É isso mesmo, gente. No ano de 2012, uma boneca projetada pelo artista Darren Cullen foi lançada. A bonequinha em questão tinha literalmente a aparência de um bebê, usando fraldas e tudo mais. E até aí, tudo bem, né? Quem olhasse de longe até podia não perceber, mas as informações na embalagem eram simplesmente assustadoras. E dizia que a bebê estava grávida. Do lado da boneca, a gente podia se deparar com uma espécie de feto de brinquedo, que vinha como um acessório. E acredite você ou não, embaixo do lugar que o feto ficava na caixa, outra informação bizarra. O bebê do bebê também estava grávida. É, gente, dá pra ver que ele tem até barriguinha e tudo. Bom, segundo o design do brinquedo, se trata de uma crítica de como a nossa sociedade tem naturalizado a maternidade infantil. Mas, convenhamos, né? Muito, mas muito estranho e bizarro esse brinquedo. Número 2, palhacinho demoníaco. Ah, os palhaços são aquelas criaturas coloridas, engraçadas e que fazem todo mundo se divertir, certo? Errado. Gente, existem tantas pessoas que têm um verdadeiro pavor de palhaços que existe até um termo psiquiátrico para definir esse tipo de pânico. Por isso, se você sofre de courofobia, ver um boneco de palhaço que nem esse deve ser a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Olha só pra essa coisa. O cabelo bagunçado, as unhas pintadinhas de preto, esses olhos bizarros e a boca com esses dentes afiados. Nem precisa falar mais nada, né? Não tem como isso ser divertido, meu Deus. É cada coisa. Número 3, boneca racista. No ano de 2009, a marca de brinquedos Costco acabou se metendo em um problemão depois de lançarem a sua linha Cuddle With Me. A coleção trazia bebês de diversas origens e nacionalidades acompanhadas de algum animalzinho de pelúcia. A ideia foi fofa, né? Pois é, eu também achei. Principalmente se nunca tivesse acontecido o detalhe deles decidirem colocarem a bebezinha africana para vir acompanhada justamente de um macaco. O resultado dessa ideia horrorosa foi essa aí que você tá vendo no vídeo. A empresa tentou se justificar dizendo que a sua intenção jamais teve algum cunho racista. Mas aí já era tarde demais para se explicar, né? No final das contas, essa boneca em específico acabou sendo retirada do mercado. Número 4, bonecos Justiceiro. Você se lembra do Justiceiro? Aquele herói da Marvel que apareceu tanto nos quadrinhos como no cinema? Então, naturalmente, como todo personagem famoso dessa companhia, o Justiceiro também recebeu seu próprio boneco. Coisa boa, né, gente? Bonequinho do super-herói e pá, só que não. A empresa que projetou o boneco da linha Shapeshifters não pensou nem um pouco, digamos, no design do brinquedo. E foi por não pensarem em nada disso que ela colocou a super arma, um canhão que lança flechas, no lugar mais inapropriado possível, no meio das pernas do brinquedo. Mas aí eu me pergunto, será mesmo, gente, que ninguém, desde a formulação do projeto até o final da linha de produção, percebeu que isso estava muito, mas muito errado? Mas sério, eu realmente queria entender o porquê de ninguém dessa marca ter percebido ou falado nada. Número 5, Lego versão campo de concentração. Bom, mais um brinquedo polêmico que não poderia deixar de entrar para essa lista é o Lego. Sabe, Lego, aquele brinquedinho de montar as pecinhas todas que só as crianças ricas tinham? Então, é desse mesmo que eu tô falando. Mas esse Lego em específico tinha que ser proibido de existir na face da Terra. Não por quase te fazer amputar o pé depois de pisar descalço em uma pecinha, mas por outro motivo. Porque ele simplesmente era uma edição super bizarra de campos de concentração nazista.
As imagens desse brinquedo circularam por toda a internet e fez com que muitas pessoas ficassem com raiva da marca Lego. Afinal, é muita falta de bom senso, né, gente? Fazer um brinquedo com um tema desses. No estilo, vamos montar aqui com as pecinhas uma maquete desse lugar pavoroso, onde milhares de pessoas morreram e foram torturadas. Não faz o menor sentido, né? Mas em defesa da marca, eu posso te dizer que essa versão do brinquedo foi criada pelo artista polonês Zbigniew Libera para uma exposição que foi considerada de extremo mau gosto, até porque ela aconteceu nas instalações do Museu Judeu de Nova York. A Lego inclusive afirmou que ao ceder a autorização para o artista vincular a marca à sua obra, ela havia sido mal informada sobre o que seria construído. Ainda assim, as fotos desse brinquedinho ainda circulam por aí, deixando muita gente revoltada com a Lego. Número 6. Dedo do ET. Praticamente todo mundo assistiu ao filme do ET, né? Que foi um verdadeiro sucesso nos anos 80. E dentro desse clássico, outro clássico foi aquela tão repetida cena do dedo do ET, em que a personagem simplesmente encosta a ponta do dedo dela no dedo gigante e esquisito do ETzinho. Já deu pra se lembrar direitinho do momento que eu tô falando, né? Pois é, e foi por causa dessa cena que foi lançado esse brinquedinho aqui, ó. Eu tenho certeza que eu nem preciso explicar nada pra você já ter entendido tudo. Gente, que coisa esquisita é essa? Como é que um pai vai olhar pra isso e achar de boa, comprar pra sua criança? Ou pior, imagina o que uma visita, por exemplo, poderia imaginar caso encontrasse esse brinquedinho ali pela casa, ou perto de uma criança. Depois dessa, eu deixo o meu apelo para os designers de brinquedos, né? Vamos melhorar, gente, está tenso. Número 7, boneco do Fofão. Se você já tem mais de 20 anos, sem dúvida você se lembra muito bem do Fofão. O personagem, assim como os produtos da marca, simplesmente estouraram nos anos 80. Mas apesar de existir uma verdadeira linha de itens do Fofão no mercado, o boneco é o que foi o grande sucesso de vendas. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, estima-se que 4 milhões de exemplares desses brinquedos tenham sido vendidos. Mas até aí tudo bem. O boneco só foi se tornar mesmo um problema depois que, acidentalmente, um dos exemplares teria se partido separando a cabeça do corpo. A mãe que encontrou o brinquedo nesse estado na sua casa ficou assustadíssima ao notar que o que juntava as duas extremidades do Fofão era um punhal de plástico, que claramente poderia machucar alguma criança. Na época também foi divulgado que velas pretas haviam sido encontradas no preenchimento do boneco. Apesar disso, além do punhal, nada mais foi confirmado. Mas já deu pra imaginar a polêmica, né? Em pleno anos 80, saindo no programa do Gugu, do Ratinho, que o boneco tinha pacto com o capiroto e as mães todas em casa jogando os brinquedos dos filhos fora. Número 8, gatinho atropelado. Ver ou encontrar um animal atropelado pra você é sinônimo de quê? Acidente? Tragédia? Muita aflição e pena do animal? Bom, para essa empresa de brinquedos aqui, aparentemente, uma situação dessa é sinônimo de muita brincadeira e diversão. Afinal, quem é que não ia querer brincar com um gatinho atropelado, não é mesmo? Lógico que isso é ironia, né, gente? Porque um brinquedo desse é tão bizarro, medonho e de mau gosto que eu não tenho dúvidas de que ele não deveria nem existir no nosso planeta. Não, no planeta não, né? No universo. Às vezes o pior não é nem pensar em quem criou uma porcaria dessas, mas imaginar que ainda deve ter gente que compra. Pega aqui, meu filho, um brinquedinho de bicho morto que o papai comprou pra você. Dá pra imaginar uma situação dessas? Não dá, né? Número 9, travesseiro do Superman. Não bastasse todos os traumas que você pode ter desenvolvido até aqui, depois de tantos itens de brinquedos bizarros, eu te apresento o esquisitíssimo travesseiro do Superman. Nossa, tudo bem que eu vou ter que concordar que a ideia de ter um travesseiro em formato de super-herói é incrível, né? Ainda mais do Superman. Mas o problema mesmo desse brinquedo, claramente foi a sua execução. Olha essa boca, gente. Olhou? Mas você olhou bem pra ela mesmo? Agora eu vou te falar apenas 2 palavras que resumem muito bem o que eu tô sentindo. Pra quê? Por que eles fizeram essa boca horrorosa pra um travesseiro infantil? Até porque eu não queria falar, mas eu já sei que você pensou nisso e se lembrou exatamente daquelas bonecas infláveis, que não tem nada, mas nada mesmo a ver com o universo infantil. Besteirento. Para piorar e estragar tudo de vez na caixa do brinquedo, a gente pode encontrar em inglês coisas como: Uou! Crie o seu amigo gigante! Transforme o seu travesseiro no maior brinquedo de todos!
Abrace e divirta-se. Agora eu simplesmente prefiro abstrair e tentar viver como se eu nunca tivesse me deparado com uma bizarrice dessas. Número 10. Natureza selvagem. Parece que cada item é mais trágico que o outro, mas acontece que o mundo, meus amigos, o mundo sim é um lugar trágico. Esse brinquedo aqui, que entrou como nosso 10º item no vídeo de hoje, tá ensinando para as crianças desde cedo que a natureza pode ser cruel, mas muito cruel mesmo. Esse brinquedo, que se chama The Avenging Narwhal Playset, que significa em português o jogo da vingança da baleia narval, é bem direto sobre a sua intenção. E claro, como é que a criança saudável, pode se divertir com ele? A baleia narval, que já é uma espécie meio assustadora, nesse kit vem com 3 outros bichinhos para serem empalados por ela. Inclusive ali na caixa do brinquedo a gente pode ler a descrição interessantíssima que avisa: vem com 4 presas mágicas e 3 adoráveis animais para empalar. Ou seja, uma brincadeira construtiva e saudável. Excelente, né? Número 11. Boneco Mongroid. Bom, e por último, mas não menos bizarro ou assustador, como é que eu posso começar a falar desse brinquedo? Beleza, para você entender um pouco mais o que é que está acontecendo nessa imagem, eu vou ter que esclarecer que esse monstro tenebroso e agoniante é um personagem chamado Mongroid, da série Tortured Souls, que significa, como você já deve ter deduzido, almas torturadas. Então, provavelmente esse brinquedo deve ser mais comercializado entre colecionadores, mas é fato que qualquer interessado pode simplesmente ir até uma loja de brinquedos e comprar isso para uma criança. Agora imagina só que sensacional você ter um boneco desses na prateleira da sua cama durante a noite. Deve ser realmente excelente, né? Não deve gerar traumas nas crianças não, bobagem. Mas e você aí de casa? Já conhecia ou se surpreendeu com algum desses brinquedos? Ou melhor, qual deles é o mais absurdo e inapropriado na sua opinião? Ou qual deles você teria? Conta isso e tudo mais pra gente aqui embaixo pelos comentários, certinho? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!